Muito obrigada pelo convite, viu, Dani? Estou muito feliz de estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre alimentação infantil durante esse período, tanto para as mamães que É, acompanham você, quanto para as mamães também que me acompanham. Estou muito é feliz. isso. Se Obrigada, viu? apresente aí, se apresente. Eu que agradeço você estar aqui. Para mim é uma honra, um prazer, um amor, a vida, a luz. Você está aqui, mulher. Se apresente aí para o Meu nome é povo, por Marina. favor. Pronto, vou me Tá. apresentar. Meu nome é Marina Bonelli, eu sou nutricionista, né? Sou especialista em nutrição materna e também em nutrição infantil. Eu sou professora, né? E atendo em consultório aqui em Salvador, mas temporariamente estou fazendo atendimento domiciliar por conta realmente do coronavírus, né? Estamos todos em isolamento. Estou sem sair de casa há 8 dias, Dani. É mesmo? Meu Tô. Deus. Você tá Nós, né, amiga? conseguindo? Eu tô. Nós, Na né? verdade, assim, eu só saio para fazer compras rapidamente e volto. Mesmo assim, algumas compras eu tô pedindo delivery, não tô nem saindo para comprar. Então, eu tô há 8 dias sem conseguir sair de casa. Pra nada. Preciso de um Sério? trabalho muito grande, mas estou conseguindo. Graças a Olha, o Deus. pessoal tá Bom, mandando para você baixar a sua câmera de novo, porque o pessoal não tá te vendo direito, amiga. Baixa aí mais um pouquinho. vocês estão me vendo agora? Deixa eu segurar assim, então fica mais fácil. Tá melhor? É, tá. Você não tem nada Pronto. para segurar esse seu celular aí, não, pelo amor de Deus. Para Eu você. tenho, mas tá caindo, tá caindo. Eu tô Ah, segurando, não tem tá. problema nenhum, não. Você sabe que eu sou ligada a 220, então tá tudo Você certo. A gente é. segura. Você é. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Vou Vamos. começar com a pergunta, tá? Uhum. Você está atendendo online os seus pacientes? Tô atendendo online já desde segunda-feira. Você Tá. também, né? Então, também, estou atendendo online. Comigo foi um pouco mais resistente e, por incrível que pareça, a resistência é maior dos pais do que das crianças. As crianças estão achando uma verdadeira alegria essa coisa de agora poder fazer de outra forma. Criança sempre sendo criança, né? Ô, Dani, engraçado, eu não tenho encontrado a resistência dos pais. Os pais estão até preferindo, porque o atendimento online é como se fosse um atendimento domiciliar. Eu Legal, passei pela casa junto com eles através do celular. Então legal. eu vejo a geladeira, eu vejo os armários, a gente discute rótulo de alimentos. Massa, Tem sido uma experiência bem bacana. Eu tô gostando muito, graças a Deus. E acho que os pais massa. também, pelo menos pelo feedback que eu tô tendo. É verdade. Mas eu acho que no caso de você ser Nutri, isso facilita. A forma de você atender Facilita. os pais facilita na aceitação deles agora em ser online. Mas assim, Sim. qual é, aproveitando que você está atendendo online já, que bom que você não, que a galera não ficou à toa, né? Porque essa eu acho que é a preocupação de todos os profissionais que atendem as crianças, né? Delas ficarem sem o norte, das famílias ficarem sem acesso, enfim. Graças a Deus que a gente tem essa coisa virtual aqui, para mesmo na quarentena a gente estar em contato, né? E poder continuar É. ajudando todo mundo. Quais Aham. foram as dificuldades maiores que você percebeu, Marina, nesse momento de confinamento em relação à alimentação das crianças com as famílias, né? De uma maneira geral, Dani, as crianças estão consumindo mais produtos industrializados, tá? E aí eu vou chamar a atenção de uma coisa que é muito importante, Dani. Acho que é a primeira coisa que eu vou começar falando. Alimentação saudável está associada à saúde, certo? Uhum. Saúde está associado a sistema imunológico bom, vamos dizer, em condições mais favoráveis. Se eu tenho uma criança com um sistema imunológico bom, essa criança se torna mais resistente a qualquer tipo de infecção. E aí, especificamente agora, eu vou falar da infecção viral, que é o coronavírus. Isso não Uhum. significa que a criança não vai contrair o coronavírus. Significa apenas que se ela contrair esse sistema imunológico mais resistente, vai fazer com que ela saia desse período de quarentena de maneira mais rápida, tá? E a primeira dica que eu vou dar para os pais que estão assistindo, vendo a gente agora, é sobre o planejamento. Para a gente se alimentar de maneira saudável, Dani, a gente precisa fazer o planejamento das refeições. Porque senão a gente acaba consumindo realmente mais produtos industrializados, porque é mais fácil da gente ter acesso e de armazenar dentro de casa. Mas não é desculpa para não consumir frutas, verduras e legumes, tá? Como que a gente faz então? A primeira pergunta que os pais me fazem: Sim. planejamento. A gente vai aprender a planejar as refeições. Quando eu falo planejamento de refeição, eu estou falando de planejamento do café da manhã, dos lanches, do almoço e do jantar. E aí os pais podem colocar as crianças para aprender a planejar junto, a fazer as melhores escolhas dos alimentos. E aí, Dani, como as crianças estão sem ter aula, a gente pode trabalhar
a matemática com as crianças. A gente pode trabalhar a linguagem escrita. De que forma? Eu vou pedir para o meu filho ir para a geladeira e anotar o que tem na geladeira. Claro que para crianças maiores, né? Eu vou pedir para ir na despensa, anotar o que tem, as quantidades que tem. Posso pedir para o meu filho ir para o computador e pesquisar receitas. Olha que sensacional. Quanto tempo tem que os pais não conseguem fazer as refeições com os filhos? Eu sou workaholic, você sabe, eu trabalho feito uma louca. Eu realmente não tenho filhos ainda. Terei esse ano, com fé em Deus, né? Esse ano não, ano que vem. Não, ano que vem, esse ano não tá mais não. Vai ser o filho da quarentena. Tô sentindo. Tipo, não vai ser não. Eduardo tá cuidando da mãe dele, eu tô cuidando da minha. A gente fez um isolamento separado dessa vez. Entendi, mas assim, tá bom. Uma coisa que eu sempre digo para os pais, né? Só voltando porque a gente estava falando. Se a gente faz esse planejamento de maneira adequada e a gente insere a criança na matemática, não é porque a criança está sem ter aula que a gente não vai fazer matemática com elas. Que a gente insere no processo de escrita, de linguagem. As escolas estão fazendo até algumas atividades online, né? Mas é importante a gente inserir. Quanto tempo tem? E a gente fala muito de memória afetiva até, né, Dani? Eu sempre penso assim, quais eram os alimentos, quais eram as refeições que eu fazia com a minha família quando eu era pequena. Então, qual a memória afetiva que as crianças têm hoje? Muito pequenas, porque os pais trabalham o dia inteiro, não criticando isso, tá? Mas muitos pais trabalham o dia inteiro, não conseguem fazer as refeições com os filhos. E uma coisa, Dani, que eu escutei de uma mãe essa semana, foi bem bacana. Quando eu pergunto algumas vezes, perguntava, né, em consultório, quando eu estava atendendo até então, até semana passada. Às vezes eu perguntava para as mães quais eram as preferências, quais eram as aversões dos filhos. E muitas vezes as mães não sabiam responder e perguntavam para a babá. E uma mãe que eu atendi essa semana, a mãe falou assim, poxa, Mari, se você tivesse me perguntado isso na semana passada, talvez eu não soubesse responder. Mas eu tô, essa semana, experienciando todas as vivências que eu já tive na minha infância com os meus pais. Eu tô tendo agora com os meus filhos, de poder fazer as refeições. E hoje eu sei dizer exatamente o que meu filho come e o que meu filho não come. Eu fiquei tão emocionada na hora. Eu disse, gente, de toda catástrofe, a gente precisa tirar algum ponto positivo, né, não, Dani? A gente tira milhares. Eu tô todo dia me emocionando com as psicólogas que eu estou acompanhando, que a gente está fazendo um grupo, justamente para atender melhor, para saber técnicas, para saber se habilitar mesmo para fazer isso da melhor forma. E os feedbacks que eu estou recebendo das psicólogas, sensacionais, assim, de como a gente está tendo um outro olhar para essa criança, para essa família, né? A gente está tendo mais acesso, porque a gente está trabalhando com eles diretamente de casa, né? De como isso está sendo bom. Muitas crianças estão super felizes, porque os pais estão o tempo todo com elas agora. Embora algumas estão reclamando do home office, né? Dos pais estarem o tempo todo no celular agora mais que nunca. Então tem uma presença física, mas não tem uma presença emocional. E eu acho que com a comida, isso aí vai cheio. Marina, muitas anamneses que eu faço, muita entrevista inicial, os pais falam assim, mas tem que comer rápido. Porque fica pirraçando, Dani, para comer, fica enrolando, a gente tem hora para sair. Eu acho que agora não tem mais isso, porque ninguém tem que sair. Não tem, Dani, outra coisa. Muitas das mães liberaram as funcionárias. Então, as mães estão em casa tendo que tomar conta dos filhos, fazer as atividades com os filhos, ir para a cozinha, fazer faxina, fazer tudo, né? Então, essas mães estão se desdobrando. São experiências diferentes que eu tenho das que você tem. Mas uma das coisas que as mães falam muito comigo é como elas... Quais são as orientações que eu poderia dar? Eu sempre digo, procura uma psicóloga, mas a gente consegue orientar de alguma forma. Lógico. O que elas podem fazer? Porque as mães estão muito ansiosas, tá, Dani? Sim. Vou botar os pais também aí. A família está muito ansiosa. E quando a gente está ansioso, a gente tende a comer mais. E as crianças, elas são reflexo dos pais. Se os pais comem mais, as crianças também comem. E aí os pais vão comer biscoitos industrializados, sorvete, refrigerante, salgadinho de pacote, etc. Mas não querem que os filhos comam. E aí eles falam pra mim, Mari, posso me trancar no quarto? Porque meu filho não vai estar vendo. Mas seu filho sabe o que tem na geladeira, seu filho sabe o que tem no armário. Não adianta, eu sempre digo, não adianta a gente ter uma atitude querendo que os filhos tenham atitudes diferentes. Eu vivo essa realidade todo dia, amiga. Comigo é assim, eu vejo não só com a alimentação, com tudo. Porque eu não quero que meu filho fique no celular, mas o pai e a mãe ficam no celular o tempo todo. Mas eu não quero que meu filho fale palavrão, mas o pai e a mãe falam palavrão. A criança, ela aprende com exemplo muito mais do que o que a gente diz que pode fazer ou não. E eu acho que essa coisa da comida, tem outra coisa que você pode ajudar aí. É na questão das compensações que a gente tem neurológicas mesmo, com o tipo de comida que deixa a gente mais feliz, que deixa a gente menos ansioso.
que deixa a gente menos angustiado. Principalmente o açúcar, né, Dani? Isso! Eu estudo, eu falo muito para os meus alunos e para os pais dos meus pacientes. Tem um assunto, cada um no seu quadrado, pelo amor de Deus, para não ficar dizendo que eu estou comparando açúcar com cocaína. Mas é só para mostrar. Mas tem, eu já vi esse estudo. Isso, o estudo fala, é a questão de que quanto mais açúcar você consome, mais dependente você fica. Então, a associação com a cocaína é nesse sentido, tá? Com a questão da droga. E o açúcar é uma droga. Então, quanto mais açúcar você consome, mais bem-estar você sente, mais açúcar você quer consumir, né? A gente estava falando antes, Dani, de planejamento, né? Como planejar as refeições. Se você planeja as suas refeições, digamos que a gente vai fazer o planejamento semanal de todas as refeições, tá certo? Tem nutricionistas, inclusive, que fazem esse planejamento para ajudar os pais. Sim. Tem uma lista de compras, Dani, que eu uso muito, que não vai dar para ver muito aqui, ó. Mas é a lista de compras, tá vendo? A gente faz o planejamento, a gente faz o planejamento das refeições, a gente faz a lista de compras. A lista de compras é justamente para ajudar os pais a ir menos na rua, sair menos de casa. Então, se você faz o planejamento de uma semana, você basta ir no supermercado apenas uma vez. Sim. Ou então, como você falou, você pode fazer pedidos online, né? E aí, quando eu falo de pedidos online, é joia, Dani, eu acho até melhor. Porém, a gente tem que pensar que quando a gente faz pedido online, ainda mais agora, tem compras que só estão chegando uma semana depois. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. E eu vou além, tá, Dani? Fazendo pedidos ou você indo no supermercado, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à higiene. Isso é fundamental. Então, digamos que eu resolvi fazer pedido no Redmix, no Hiperideal, que são os dois mercados que eu conheço. Se alguma mamãe souber de outro mercado que esteja fazendo entrega, pode colocar aqui pra gente também. O de mercado também está fazendo, o de mercado. Então, joia. E tem algumas lojas de produtos naturais também, Dani, que estão fazendo isso, né? Nossa. Então, assim, inclusive, eu moro aqui na Pituba, aqui tem várias como chama, meu Deus, barraquinhas também que estão fazendo entrega, a gente pode ligar. E aí, o que acontece? Fez o pedido, chegou em casa, Dani, o que precisa fazer, tá? Recebeu, chegou em casa na porta, a gente faz uma área na entrada que chama área suja, tá certo? O que significa isso? É a área onde você vai deixar o seu sapato. Se você saiu com seu chinelo ou com seu sapato, quando você volta, essa área é onde seu sapato vai ficar. Seu sapato não pode entrar dentro de casa, tá certo? Menina, eu tenho essa área aqui, ó. Faz tempo. Pois é. Aqui em casa ninguém entra com sapato. Fica tudo na sapateira do lado de fora. Eu tô me adaptando a tudo isso, tá? Chegou dentro de casa, a primeira coisa que você vai fazer é higienizar as mãos, ok? Se puder tomar banho, maravilha. Você já toma seu banho, já tira a roupa, coloca para lavar imediatamente. Lembrando que se você for lavar essa roupa, não pode estar com outras roupas juntas dentro da máquina, ok? Volta para a cozinha e vai guardar essas compras. Os sacos, se você comprou em mercados que trouxeram saco plástico, esses sacos que a gente costuma utilizar para botar em lixo, tem que ir para o lixo. Eles não podem ser reutilizados, tá certo? Quando você tirou os sacos, colocou no lixo, hora de pegar as embalagens e higienizar. Isso é fundamental, tá? Ainda mais nesse período agora. Então, saco de arroz, saco de macarrão, saco de feijão, seja lá o que for com embalagem plástica, eu vou higienizar. Então, eu vou lavar com água e sabão e depois eu vou borrifar ou com álcool gel. Quem não tem álcool em gel, que está super escasso, pode borrifar com a solução de hipoclorito, que é 1 colher de sopa para 1 litro de água, tá certo? O hipoclorito, gente, é aqui boa, água sanitária. Tá certo? Isso é fundamental. As embalagens de papelão precisam ser desprezadas, porque o vírus ele pode ficar nessas embalagens de 2 a 3 dias, ok? Isso é fundamental. Então, por exemplo, comprei aveia. A aveia vem em caixinha. Você pode guardar essa aveia no saquinho. Tem um saquinho que fica dentro da caixa. Esse saco não está contaminado, então tá tudo certo. Ou então eu vou trocar a embalagem. Tá? Precisa higienizar tudo, gente. Esse é um cuidado muito importante nesse momento. Tem algumas pessoas que estão banalizando muito o vírus, né? Mas a gente precisa ter cuidado. Outra coisa, hortifruti. A gente vai higienizar e depois a gente vai guardar na geladeira ou no congelador. De que forma? Eu vou pegar todo o meu hortifruti, vou colocar nessa solução que eu falei de hipoclorito. Dá para higienizar também com água e sabão. Vou colocar nessa minha solução de hipoclorito, que é, lembrando, 1 colher de sopa para 1 litro de água durante 15 minutos. Depois eu vou lavar na água corrente e vou guardar.
tá certo? Tem uma técnica, Dani, que eu digo muito para os pais quando a gente faz planejamento de refeição e congelamento, para pais que querem congelar, porque você falou da rotina do home office, né? Sim. Nem toda mãe tem condições de ir o tempo inteiro para a Pra cozinha, cozinha. para fazer isso. Então eu digo Uhum. para os pais assim, escolhe um dia da semana, esse Isso. dia você vai fazer suas refeições. Então, de repente, para as mães, pega um domingo que o marido tá do lado, bota o marido para Uhum. ficar com os filhos e vai fazer as refeições, tá Uhum. certo? E a gente pode congelar. Como que eu congelo o hortifruti, tá? Tem uma técnica que eu ia comentar que chama técnica de branqueamento. Uhum. É uma técnica, na verdade, nada mais do que para reduzir a perda de nutriente para conservar esses alimentos mais tempo. Porque o que os pais falam dos alimentos industrializados é que o prazo de validade é estendido. Aí eu digo isso é desculpa, porque o hortifruti a gente também pode congelar. Vou falar das verduras e legumes, depois eu vou para as frutas, para você ver que não é desculpa. Sim. Eu pego todo mundo a desculpa, viu, Dani? Se meu pai tiver paciente meu aí, vai saber. Aí o que acontece? Você vai pegar as verduras e legumes e vocês vão cortar. Cortar como a gente consome. Por exemplo, eu vou pegar um chuchu e vou cortar em cubinho, tá certo? Vou pegar esse chuchu, vou colocar numa água fervente com tampa. Cada verdura e legume tem um tempo específico, mas vamos pensar em 1 minuto, tá? É a consistência de ficar al dente. Uhum. Coloquei na água fervente, deixei 1 minuto, vou desligar e vou pegar esse chuchu com peneira ou com escumadeira e vou colocar em outra panela com água e gelo durante 1 minuto. Vai esfriar rapidamente, depois eu vou pegar, vou colocar em potinhos de congelamento, ou potinhos de vidro, ou potinhos de plástico livre de bisfenol, tá? E vou congelar. No congelador dura 30 dias e na geladeira 3 dias. Massa. Então, se a gente puder congelar, muito melhor. Na hora de descongelar, uma vez descongelado, não se congela mais, ok? Então, isso é importante para a gente fazer congelamentos, a depender do tamanho da família, em porções menores. Uhum. Tá certo? Então, perceba que não é desculpa. Como que a gente planeja? Dani, eu falo bastante, você vai me orientando, vai me segurando. Mas é pra você falar mesmo. Porque perceba, quando eu começo a falar, eu não paro mais não, viu? Aí Tá o que acontece? Hum. Pronto. Aí na hora de fazer o planejamento, eu tô batendo em planejamento, gente. Por que eu tô falando tanto disso? Porque é a desculpa que os pais utilizam. Desculpa não. É o que a maneira que eles falam que eles consomem mais produtos industrializados pela questão da falta de tempo. Então é a maneira da gente ajudar a mostrar a eles como organizar o tempo. Sim. Tá? Se a gente consegue organizar nosso tempo, a gente consegue oferecer uma alimentação mais saudável. E oferecendo uma alimentação saudável, a gente tem uma criança com saúde, eu tenho uma criança com sistema imunológico bom, que vai estar mais resistente aos vírus. Inclusive, só, sem te cortar, mas já te cortando, alguém perguntou aqui, Marina, você falou da imunidade. Então, eu gostaria de saber quais suplementos você indica para melhorar a imunidade. A galera já quer o quê? O suplemento. O negócio já encapsulado, a coisa fácil, né? Pois é. Repare, tem alimentos que a gente pode priorizar, sim, e que vão melhorar o sistema imunológico. E tem também os suplementos. Vou falar dos dois, tá, Dani? Já que as pessoas estão perguntando sobre isso. Claro que o ideal é a gente sempre priorizar o alimento. E a gente sempre vai priorizar o alimento. E aí tem algumas vitaminas e alguns minerais que são mais importantes nesse momento. Vou falar, mas antes de eu falar isso, eu só quero sinalizar uma coisa. Sistema imunológico bom, vamos dizer assim, depende de um hábito de vida, estilo de vida. Isso significa que não adianta a partir de hoje eu tomar todos os suplementos dizendo assim, oba, agora meu sistema imunológico tá bom. Não funciona assim, tá? Dos alimentos, o que eu vou priorizar? Estou em casa, vou fazer minha lista de compras e quero saber o que eu vou pedir no mercado. Aí o que acontece? A gente tem 4 vitaminas que a gente vai priorizar. Os alimentos fontes de vitamina A, vitamina C, vitamina D e vitamina E. Vitamina A seriam aqueles amarelos que a gente fala, que é cenoura, abóbora, principalmente, tá? Tem outras fontes. E o mamão. Vitamina C, quais são as fontes? As frutas cítricas, que todo mundo fala. Laranja, tangerina, limão, o próprio morango, o caqui, que tá na época agora, a goiaba, tá? Vitamina D é mais difícil a gente conseguir através do alimento, viu, Dani? E outra coisa que eu vou chamar muita atenção agora. A gente tá ficando muito tempo dentro de casa. O sol, né? O sol, Dani. Eu tô dizendo muito pros meus pacientes isso. Vamos ver se a gente consegue no início da manhã ou no final da tarde ir pra varanda tomar sol. Quem não tem varanda, vai pra janela. Não é desculpa pra não tomar o solzinho. Hoje tá? eu vim pra janela, total. Engraçado que eu tô com um gato aqui em casa e ele todo dia, eu abri a janela de manhã, aí fica uma frestinha no chão. Ele vai pra frestinha do sol. Um gato Os aqui em casa. animais, né? Os animais. Passando essa quarentena com minha irmã e minha mãe, né? As três superpoderosas. Estamos aqui em casa. E minha irmã tem um gato chamado Chico.
em homenagem ao meu avô. E aí o Chico tá aqui, minha filha, causando terror nessa casa. Imagina. Mas tudo bem, porque diverte. Mas quando você É. falou, eu falei de Chico por causa da janela, porque também quando abre a janela ele vai. Mas a Ah, questão da gente tomar sol é importante. Não é. podendo, vai precisar sim tomar a vitamina D como suplemento, porque a vitamina D está associada sim com a questão do sistema imunológico, Tem tá alguma certo? idade que você acha que é importante essa suplementação da vitamina D? Alguma idade que é tipo mega máximo? Tipo, Todas. Vamos infância, lá. adolescência, o que é que Todas. agora? Ó, Todas. repare, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia falam para a gente entrar já com suplementação de vitamina D a partir do 30º dia de vida. Uhum, Um mês. Tá certo? Então a gente já uhum, entra com a suplementação desde sempre. Claro que aquelas crianças que estão em uso de fórmula infantil, não desmerecendo o leite materno, pelo amor de Deus, uhum. mas a fórmula infantil, ela é fortificada, ela é enriquecida com vitamina D. Então, a depender do volume diário que essa criança tome, né? Eu tô falando especificamente para os menores de 6 meses, a gente não precisa entrar com a suplementação de vitamina D. Para crianças menores de 1 aninho, são 400 unidades, o que da maioria dos suplementos são 2 gotas, e para os maiores de 1 ano, 600. Para gestante, 2.000. É que essa questão de suplementação, Dani, é complicado até falar, porque suplementação não é receita de bolo, né? A Sim, gente sim. precisa isso, a gente precisa Depende, individualizar. depende de como tá a vitamina em cada um, né? Pois é, eu fui falar um pouco sobre suplementação na semana passada. Eu sei que nas farmácias você não acha mais. Porque o que, que Sim, melhora a imunidade, respondendo aquela pessoa que perguntou, né, em termos de sim. suplementação? A gente melhora a imunidade com extrato de própolis, o aquoso, porque criança não pode tomar o alcoólico, pelo Uhum, amor de Deus, apesar do alcoólico ele realmente ser melhor, mas a uhum. criança não pode tomar, então tem que ser o aquoso. Não está se achando mais na farmácia. As pessoas vão descobrindo o que, que melhora a imunidade, né? Os pais preocupados, todos nós preocupados, na verdade, com o Uhum, coronavírus, né? Eu tô é, também, viu, Dani? Tô é. Quem preocupadíssima. não? É, Não, né? é. E aí, então o extrato de própolis melhora muito. Eu já prescrevo a partir de 1 aninho, tá? A glutamina melhora muito, mas aí eu só prescrevo acima dos 10 anos. Outra coisa que melhora, probiótico. Na verdade, Uhum. Dani, a partir do momento que a gente nasceu, brincadeiras à parte, nós deveríamos tomar probiótico para o resto das nossas vidas, tá? Probiótico melhora muito o sistema imunológico, que claro que a depender da faixa etária tem uma dose diferente. As Uhum, cepas de bactérias também são específicos para cada faixa etária. Não dá para a gente fazer uma receita de bolo em relação a probiótico. uhum. Tem alguns que a gente compra em farmácia que são melhores do que os outros, tá? Mas não dá para ficar fazendo propaganda de suplemento. Nosso controle não Não. permite Aí tem que isso, fazer então uma não vou falar consulta com nome. você, amor, para ver Exatamente. Não vou ficar especificamente falando nome. qual é o probiótico, qual é o suplemento, qual é o tudo. Já deixa marcada aí com Marina Isso. no Instagram dela, aí lá no direct. Já marca os E horários que uma ela tá com pouco. Ai, meu Deus, eu quero um horário. Graças a Deus, não pode nem falar nada disso, viu? Tenho trabalhado muito, graças a Deus. Uma outra coisa que os pais me perguntam, Dani, vitamina C. Você tá Sim, e tomando aí? vitamina C? Tome não, brincadeira. Não, repare o que que acontece. Na verdade, gente, é porque eu sou É muito a bom pra favor de pele, priorizar o organismo. vitamina C, né? Eu uso um creme que é de vitamina C. Mas Maravilhoso. deixa eu te falar, se for na farmácia, você não vai encontrar vitamina C, todo mundo comprou. Eu digo assim, gente, cuidado com o marketing. A É, gente não consegue absorver mais do que 200 miligramas de é. vitamina C. E aqueles efervescentes que todo mundo comprou, sabe qual é Ah, aquela? sei, sei, Tem sei, 1 grama. sei. Aí você tá consumindo aquilo todos os dias, tá jogando dinheiro fora, tá, Dani? Uma Aham. outra coisa, você não absorve. E vou dizer mais, tá? A vitamina C, ela melhora sim o sistema imunológico, mas ela não previne coronavírus, não Pois previne é. gripe, não previne resfriado. O que acontece é que, quando a gente tem uma queda da imunidade, tá? E nesse período agora, como a gente tá mais estressado, mais nervoso, a gente tem aumento de alguns hormônios que promovem isso, inclusive o cortisol, né? Uhum, A gente fica mais nervoso, a gente fica mais ansioso, a gente tem uma uhum. queda da imunidade. Nessa É, queda da imunidade, dá sim pra gente entrar com a suplementação de vitamina C. Mas muito cuidado, pelo amor de Deus, com essa história de receita de bolo, que o que vale para um vale para todo mundo. Então a gente tem que ter um cuidado é, muito grande. Então, de uma é. maneira geral, para a gente melhorar a imunidade para a criança extrato de própolis, probiótico. A vitamina C eu vou deixar em stand-by aí, porque não é para toda criança que vai ser indicada, então a gente tem que ter um cuidado muito grande. A glutamina também vai melhorar o sistema imunológico, tá? É uma coisa que reforça. A vitamina D, realmente, aí na maioria dos casos eu entro com a suplementação mesmo. E tem alguns minerais, tá, Dani? Uhum, Zinco, uhum, selênio e o uhum. próprio ferro.
O zinco dá pra gente priorizar através do alimento também, mas é para algumas crianças seletivas, com dificuldade alimentar, que é uma coisa que a gente discute muito nesse período também. Nossa, é mais difícil. Porque o zinco a gente encontra em alimentos integrais, em semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, que às vezes é um pouquinho mais difícil para a criança consumir. As castanhas você já consegue mais. Às vezes até de maneira triturada em cima de uma fruta é mais fácil do que a criança comer a castanha propriamente dita. Selênio a gente encontra na castanha do Pará. Para criança, para criança eu oriento mais triturar a castanha do Pará. Muitas crianças não gostam. Na verdade, o que acontece? Os pais não gostam. Isso. E aí, automaticamente, a criança não gosta. Tem muito isso, né, Dani? Menina, gostam, eu tenho uma memória afetiva de castanha do Pará. Quando eu era criança, tipo 7, 8 anos, minha avó, a família de minha avó toda é do Pará. Então, todo ano ela ia lá ver a mãe dela, a família dela, e ela trazia sacos enormes, saco de farinha de castanha do Pará. Na casca, durona. Aí a gente ficava tudo na garagem da casa dela. Quebrava a castanha atrás da porta, nunca me esqueço disso. E comia, a gente comia muito mais do que o necessário por dia. Mas eu fiquei apaixonada por castanha do Pará, justamente por isso. Minha mãe ama, viu? Toda vez que você vier aqui, você vai consumir castanha do Pará. Minha mãe tem um saco de castanha do Pará. Tem algumas lojas de produtos naturais, Dani, que estão fazendo entrega, tá? Inclusive dessas sementes que eu falei agora, de produtos naturais. A questão dos biscoitos. Gente, eu não sou contra o consumo de biscoito, tá? Eu só acho que tudo é questão de equilíbrio. Então, não tem problema. Se você se alimenta de maneira saudável, né? A gente falou de planejamento de refeição, no final de semana, você tá em casa, vai fazer um outro tipo de refeição, vai comer seu salgadinho, vai tomar seu sorvete, enfim. Mas desde que isso seja exceção na alimentação do criança. É isso aí, e não a regra. Isso. O problema é quando isso se torna rotina. A exceção não é um problema. Eu falo isso muito. Tem alguns biscoitos, inclusive, Dani, que são melhores. Assim, menos piores, vamos dizer, tá? Biscoitos recheados, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, ok? Aí você vai dizer assim, Mari, mas não tem exceção. A questão é que quando a gente pega um pacote de biscoito, muitas vezes na frente da criança, tem criança que quer comer o pacote todo. Né? E esse momento de ansiedade, um biscoito só não surte efeito, tem um pacote todo. Tem algumas marcas, Dani, de biscoito que são um pouco melhores. Tá? Como é que eu sei que um biscoito é melhor do que o outro? A gente tem que olhar a lista de ingredientes. Então, eu vou virar a embalagem do produto e vou olhar a lista. O primeiro ingrediente que aparece é o ingrediente que tem maior quantidade. E o último ingrediente é o que vai ter em menor. Então, que legal saber disso. Amei esse truque. Pois é. Se tem para eu saber se um biscoito é melhor, o primeiro ingrediente tem que ser alguma farinha de trigo integral. Pode ser ou até as outros tipos de farinhas que são saudáveis, tá, Dani? A gente tem o amaranto em flocos, a gente tem quinoa em flocos, a gente tem as próprias farinhas das oleaginosas, a aveia também, a gente tem chia, tem linhaça, tem o psyllium. Então, assim, olha a lista de ingredientes, tá? Sendo o primeiro ingrediente farinha de trigo integral, já é um produto melhor. O segundo, o ideal é que não seja açúcar ainda, tá? Tem algumas marcas, eu vou me permitir falar, não estou fazendo propaganda de produto, não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, tá? Pelo amor de Deus, não recebo nada por isso. São para essas mães que estão desesperadas nesse momento e que querem saber quais são os biscoitos melhores, vamos dizer assim. Melhores não, vou dizer menos piores, tá? Menos piores. Biscoito de arroz integral tá super liberado, ok? Porque é um biscoito saudável. Ok? Então aí tá tudo certinho. É que tem algumas mães que falam que os filhos não conseguem aceitar por questão de palatabilidade. Faz um patezinho, coloca um patezinho no patezinho saudável, gente. Tem uma receita que gente, um guacamole. Eu amo guacamole. Pois é, guacamole. Pasta de amendoim que já tá pronto, sem açúcar. Tem uma receitinha que eu vou falar agora que eu passo muito, tá? Pega o liquidificador, receita simples. Sabe aquela receita que não é desculpa pra não fazer? Pega o liquidificador, coloca queijo cottage, um potinho de queijo cottage. Coloca frango desfiado, ou então atum. O atum em óleo, pelo amor de Deus, que ele é melhor do que o atum natural. Tá? Eu já soube disso também. Coloca no liquidificador, isso, coloca um pouquinho de azeite. Pode colocar chia, pode colocar linhaça, gergelim. Essas sementes são sensacionais, elas são maravilhosas.
crianças. Isso. Reduz a digestão do açúcar, Meu a digestão Deus. do colesterol. Meu Caiu. celular caiu. Caiu. Ainda bem que não sou eu sozinha que faço isso, viu? Fiquei entusiasmada com a sua receita. Já vou fazer quando Pois é. acabar aqui. Pois é, coloca algum tempero que tem em casa, se quiser. Eu, particularmente, não uso nenhum tipo de tempero, não, tá? Mas pode. Bateu no liquidificador, Dani, é só congelar esse patezinho. Pode ser recheio de tapioca, pode ser recheio do próprio sanduíche, ou até que eu tô te falando do biscoito integral, tá? Sim. Pode ser também biscoito de polvilho. É que o biscoito de polvilho, gente, não é tão saudável assim, porque o biscoito de polvilho tem muita gordura. É. Entende? Mas ele ainda é considerado melhor quando a gente avalia a composição do que biscoito recheado. Ok? Biscoito maisena não é saudável. Ah, Mari, mas não é recheado. Mas também não é saudável. Se vocês forem ver a quantidade de açúcar que tem no biscoito maisena, só Jesus na causa. Mas se eu voltar para as marcas que eu ia falar, tá? Sim, volte. As melhorzinhas, vamos dizer. Uma que todo mundo conhece, que é a... Vixe, Maria, Mãe Terra. Mãe Terra. Tá? Tô comprando tudo da Mãe Terra agora, amiga. Maravilha. Até Mãe Terra tem agora pipoca. sim, Tem pipoca da Mãe Terra. deixa eu te falar. E a Mãe Terra tem os biscoitos doces e tem os salgados também, tá? Eu só não quero que vocês pensem que, por ser um produto com a qualidade melhor, deve ser consumido de maneira indiscriminada. Sim. Ok? Vai ter açúcar também. Ou sal, a depender se você comprar o biscoito mais salgado, tá? Fora ele, tem o Jasmine. Eu não sei se você conhece essa marca. Conheço. Jasmine. Também é boa. Isso. Tem a Formel também, tá? Esses são os que eu mais indico. Cuidado com propaganda enganosa. Eu sempre digo para os pais, tá, Dani? O marketing, minha filha, é terrível. Os pais compram um produto achando que é bom. E quando eu digo que não é, os pais dizem, Mari, não acredito, comprei, tá tudo com meu filho. Aí, por isso que é bom. A questão do atendimento até online, Dani, eu explico justamente isso durante a consulta. Porque como atendimento online eu posso ir levando o celular para tudo quanto é canto, os pais levam pra cozinha. Sim, delícia. Aí vai mostrando tudo, já fica o negócio... E aí eu ensino a ler os rótulos, entende? É uma coisa Legal. que funciona. Outra coisa, eu falei de biscoito, outra coisa de alimentação saudável nessa quarentena. Iogurte. É uma coisa que ajuda, tá? Só que, Dani, não é aquele iogurte... Cheio de açúcar. Tipo isso. Tipo aqueles danoninhos, sabe aqueles assim? Não é isso, não. Aí que vem com assim, M&M's. Aquele com M&M's, não. Não, pelo amor de Deus. O que acontece, Dani? Repare. Tá, aí você entrou aí. Beijo, meu amor. Deixa eu te falar. Tá aí é minha ex-aluna. Uma coisa, Dani. O iogurte que é bom é aquele iogurte natural. Sim. É aquele com 2 ingredientes, sabe qual é? Isso, aquele sei. que só tem leite e fermento. É E os pais isso. falam assim, Mari, não vou comprar não porque é horroroso, já provei, meu filho não vai gostar. Gente, nosso paladar está formado, ok? Mas o nosso filho tem que experimentar. Como que a gente favorece a aceitação, tá? Primeiro seria oferecer puro. Crianças maiores de 1 aninho já podem, tá, Dani? Mas como é que eu melhoro a aceitação? Eu posso cortar umas frutas e colocar dentro. Por exemplo, eu vou cortar uma manga e colocar dentro. Mas eu posso também bater no liquidificador. Então, eu posso pegar, por exemplo, banana congelada. É uma forma da gente durar a fruta mais tempo nesse período agora de coronavírus, é congelar as frutas, tá? Sim. Aí eu posso congelar a banana, congelar morango, as frutas vermelhas também, e bater no liquidificador. Para criança com dificuldade alimentar, Dani, que são aquelas crianças que não comem, crianças mais seletivas, eu oriento até peneirar. O ideal seria que não peneirasse. Mas se a gente peneirar, melhor. E acredite uma coisa que eu vou dizer, para maiores de 2 anos, pelo amor de Deus, para crianças maiores de 2 anos. Dá até, Dani, claro que isso aí a gente tem que individualizar, tem que olhar cada caso, mas até para colocar açúcar. Mesmo que eu pegue um iogurte natural, bata com uma fruta e coloque açúcar ou mel, eu ainda vou ter um iogurte muito mais saudável, sem corante, sem conservante, sem acidulante e com menos açúcar do que qualquer iogurte industrializado. Dá para fazer iogurte de chocolate também. Como que a gente faz? Bom, pega o iogurte natural, bate com banana congelada, porque a banana congelada ela vai dar o saborzinho também. Sim, doce, adocicado, né? Isso. Você pode bater com chocolate, aquele amargo acima de 70%, ou botar cacau em pó. E colocar o que eu chamo de goma xantana. Você já ouviu falar em goma xantana? Já ouvi falar. Deixa eu explicar para quem não sabe. Você conhece amido de milho, maisena. Já falei o nome da marca, ó. Ah, meu Deus. Amido de milho. O amido de milho, ele só engrossa os molhos e as preparações se for pro fogo, certo? Sim. A goma xantana é um espessante natural. Cuidado com a quantidade só que vai colocar. É um espessante natural que engrossa qualquer preparação, mesmo fria. Entendi. Então, eu geralmente oriento uma colherzinha de café, tá? A colher de café, gente, é aquela miudinha, piquititica, menor que a colher de chá.
Vou Se colocar mostrar mais, aqui a colher de café. você tem aí? Colher Pronto, eu de não café, tenho. amiga. É porque você sabe que eu nem tô enxergando tanto assim, que de perto eu não enxergo muito, não. Mas é a colher de café. Só que, se você botar uma quantidade muito grande de goma xantana, vai ficar no aspecto de pudim. Sim. Mas também não tem muito problema. Mas é o É. iogurte de chocolate. Dá pra colocar gelo, viu, gente? Se vocês quiserem colocar gelo. Dá pra fazer milkshake. Então, são preparações saudáveis, são receitas saudáveis que a Mil gente e dá. uma possibilidades, não é, Mari? Dani, olha, eu digo sempre assim, gente, vamos pensar que a alimentação saudável é planejamento. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar isolado nesse período. Se a gente vai ficar isolado por mais 15 dias, um mês, dois. Eu, Dani, trabalho na área de saúde há muito tempo. Tem um ano que eu saí de hospital, né? Mas eu trabalhei durante 10 anos em hospital e eu conheço a realidade, tá certo? De hospital Uhum. público e hospital. Não tô querendo amedrontar ninguém, pelo amor de Deus, não tô querendo deixar ninguém mais ansioso, nada disso. Mas eu tô me planejando para ficar em casa agora, em abril e em maio também. Tá? Então não dá pra gente ficar 2 meses, gente, se alimentando de maneira que não é saudável. Então a gente está falando dos pais, a gente está falando das crianças também. Lembrando que são os pais que fazem as compras. Então a gente precisa manter uma alimentação saudável durante esse período. Uhum. Manter-se isolado não é desculpa para consumir só alimentos industrializados. Uhum. Olha, É. pediatra Renata Andrade tá dando. Ela vai ser minha próxima convidada de live, viu? Oh, Ela tá beijo. igual Um beijo, meu você, amor. que não vem pra live, mas fica na live dos outros, fazendo a live. Ela tá dando várias informações legais aí, a galera tá Gente, lindo, Rê, te amo. massa. Ó, eu tenho tantos pacientes em comum com a doutora Rê, que você nem imagina. Toda semana eu atendo o paciente dela. Sou fã dessa Pois mulher. é, ela tá louca pra entrar aqui, eu tô sentindo. Ela perguntou uma coisa que eu acho que você não disse. Onde achamos a vitamina E? Porque a gente falou até a D, a gente parou aí na letra do alfabeto. Ah, ó, tem a vitamina E industrializada, mas não vamos pensar em industrializado, não. Vamos pensar em alimento, tá? Primeira coisa, os óleos vegetais. E aí eu vou puxar a sardinha pro azeite de oliva. Ah, Gente, não deem óleo de coco para os seus filhos. O óleo de coco, gente, tem muitos estudos para adulto, tá? Mas é uma gordura saturada. Então a gente indica realmente o azeite de oliva, de preferência o extra virgem, tá? Quanto menor a acidez, melhor o azeite. Então a gente pode priorizar o azeite com acidez menor que 0,5, tá? uhum. Eu não vou falar de marca não, já ia falar aqui. Com meus pacientes a gente vai conversando, eu vou priorizando as marcas, mas não vou falar aqui em live marca não, que meu conselho não permite. Eu já ia falar. Mas assim, o mais importante é o azeite. Mas os outros óleos também vão conter, tá? Não tem problema nenhum. Tem os peixes de água profunda que a gente fala também tem, tá? Sardinha, atum, Atum. arenque. Isso aqui não é tão apto da gente consumir esses tipos de peixe, né? Ô, Peixe natural. Mari, aonde é que a gente acha atum aqui em Salvador? Atum sem ser na lata. Atum Dani, você natural. vai no supermercado. Então, não, nos supermercados você encontra, tá? E Nos que eu nessas, vou, como é que nunca chama? encontro. Será que eu acho na É, Perine? Deve achar na me Perine, acha. Agora então, né? sim, acho. Agora sim, o atum para criança, eu tenho minhas ressalvas, porque o atum é um Sim, peixe com muita espinha, tá? Não sim. tem contraindicação, pode ser consumido. Agora a gente precisa ter um cuidado com as espinhas para criança. Criança em introdução alimentar, eu priorizo mais os filés de peixe. E mesmo sendo até filé, Dani, eu oriento higienizar as mãos, claro, e Uhum. desfiar com as mãos, porque às vezes a gente compra filé e ainda tem espinha. Mas É. o atum, ele é sim um excelente peixe, não tem nenhuma contraindicação, a gente pode consumir. Na verdade, a gente deveria consumir até mais peixe, né, do que a Do gente que geralmente carne vermelha. consome. É, Carne vermelha, peixe e frango e o frango sem pele, né? Porque as pessoas sim. gostam do frango com pele, cozinhar com a pele, mas ele fica muito gorduroso, É. né? Não Então, muita rola. Não, 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 não. E aí, Dani, uma coisa Tem alguém perguntando de... aqui, antes de te cortar, já te cortando. Por que o Não, atum então em óleo é eu falo muito melhor? mesmo, corta. Por que o atum em óleo é melhor do que em água? O atum na lata. Gente, é engraçado que eu tava conversando com minha mãe esses dias, porque minha mãe sempre comprou atum natural, Natural. né? Ralado Porque em açúcar é pedaços. mais natural. E só que o que que acontece? A gente tem uns metais que a gente chama de metais tóxicos, né? Como chumbo, alumínio e mercúrio. E os peixes de água profunda, que é no caso do atum, eles têm uma quantidade maior desses metais. Esses metais, eles ficam diluídos, vamos dizer assim, na gordura do atum em óleo, tá? No atum natural, esses metais, eles ficam no próprio atum.
Então, no atum em óleo, esses metais, eles estão presentes no óleo. Então, eu compro essa lata do atum em óleo. Quando eu chegar em casa, vou higienizar a lata, não esqueçam disso, cuidado com o coronavírus. E aí, depois eu vou pegar esse atum, vou colocar numa peneira e vou lavar esse atum. E aí, eu vou eliminar esse óleo. Eliminando esse óleo, automaticamente eu estou eliminando esses metais tóxicos, tá? É porque, assim, Dani, a gente que trabalha na área de saúde, a gente tem que estar se atualizando sempre. Tá? A gente tem que ler muito artigo, tem muitos artigos, os melhores realmente são em inglês, né? As revistas de maior impacto, elas são em inglês, mas a gente precisa estar se atualizando. Então, essa questão do atum é uma coisa que a gente discute muito, a gente já vem mudando isso de uns 2 anos para cá, e o que a gente orienta realmente é o atum em óleo. Fica nessa dica aí do atum em óleo, tá? Mas consumam, faz muito, 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 muito bem. Não tem problema nenhum. Marina, tem uma mãe aqui, eu acredito, é uma mãe, Aline Trindade. Minha filha de 2 anos está gripada e sem querer comer comida. Até as frutas ela está rejeitando. Não sei o que eu faço. Tipo, desespero total. Tipo, desespero total. Vamos ajudar a linha. Repare, Dani, quando a gente tá doente, eu vou fazer uma associação pra gente, pra que a Aline consiga entender e as outras mães que estão aí, tá? Quando a gente fica doente, nosso paladar, ele muda, a gente não costuma, inclusive, sentir tanto o sabor dos alimentos. E acaba que, muitas vezes, a gente prioriza aquilo que a gente gosta mais. Então, às vezes, é uma sopinha, às vezes, são determinadas frutas, não tem problema. Pensando que a gente é assim, quando a criança adoece, a criança também vai deixar de consumir alimentos que muitas vezes gostava, tá? Nesse momento que sua filha estiver doente, Aline, você vai priorizar aquilo que ela mais gosta. Mesmo, acreditem no que eu vou dizer, claro que aqui eu tô falando de uma maneira geral, tá, Aline? Eu não sei como é que tá sua filha, eu não sei o que ela tá sentindo, não conheço as preferências, as aversões dela. Mas de uma maneira geral, a gente prioriza aquilo que a sua filha tá gostando mais, mesmo que seja aqueles alimentos que não são tão nutritivos, tá? Mas pensando, Dani, que essa fase dela de doença, como eu te disse, é fase. Ela passa. Passou essa fase, ela precisa se alimentar normalmente. Porque o que acontece? A criança fica doente, o pai prioriza aqueles alimentos que a criança gosta. Passou a fase de doença, o pai continua priorizando, o pai e a mãe, tá? E aí, se a criança continua consumindo esses alimentos, a longo prazo, a curto e médio prazo, vai trazer prejuízo. E também, a criança também, pelo amor de Deus, volte aí em relação às frutas, eu não quero que você deixe de falar isso. Mas a gente pode pensar também em outras formas, como você falou aí, de oferecer esse alimento que a criança está rejeitando, que fique mais sedutora para essa criança, né? Se a criança, por exemplo, gosta de coisa mais gelada, vamos transformar alguma fruta, alguma coisa, numa coisa gelada. Vamos fazer um picolé natural de morango, de manga, né? Claro, Dani, assim, ó, ela falou de que foi resfriado que ela falou, né? É bom ela conversar direitinho com a pediatra, tá? A pediatra orientar. Renata até acabou de dizer aí, ó, que ela pode falar com ela, que ela orienta. Ainda bem que você tá lendo. Tá. Ah, pronto. Porque o que acontece? A gente está num período agora do coronavírus, tá? Não estou dizendo, Aline, pelo amor de Deus, que está com coronavírus, não se desespere. Tá? Mas a gente tem que ter uns cuidados, principalmente com gelado, que não é bom. Claro. Então, Dani, veja bem, isso aí eu não vou pensar tanto quanto você, não. Tem um pouco de mito. Assim, tem um pouco de mito. A gente pode entrar nessa discussão, mas tem um pouco de mito. Mas o que ela falou em relação à filhinha estar com resfriado, né? Não sei se está com coriza, etc e tal. É bom conversar direitinho com o pediatra. Com o pediatra em relação a isso, tá? Em relação às frutas, vou dar dica. Dani vai controlando o tempo aí. Em relação às frutas. Nem sei que horas são. Deixa eu ver aqui. Falta 15 minutos pra gente acabar a live. Ah, tá. Vamos pensar nas frutas. Tem uma técnica que eu uso muito com os meus pacientes. Você falou essa questão de realmente de poder fazer um geladinho, de poder fazer picolé, mudar a forma de preparo, a forma de oferta. Mudar a consistência, tá? Dá pra gente fazer inúmeras formas. Mas tem uma técnica que eu uso com os meus pacientes com dificuldade alimentar. Que são aquelas crianças que não comem, vamos dizer assim. Né? Meu filho come mal. Mas assim, tem uma técnica que eu uso muito, Dani, que é assim, ó. Você conhece a gelatina sem sabor? Sim. Pronto. Geralmente, tô falando geralmente porque é a maioria, tá? As crianças tomam suco. Às vezes não é suco de todas as frutas, mas tem sempre um suco que a criança vai tomar. Nem que seja aquele suco integral de uva, tá? Como que eu faço? Eu pego a gelatina sem sabor e diluo no suco. Então, digamos que eu fiz um suco de laranja, porque minha filha tá gripada, tá com resfriada, e eu quero reforçar esse sistema imunológico. Eu vou diluir esse suco na gelatina sem sabor e vou fazer uma gelatina. Não é, gente, aquela gelatina de caixinha industrializada que a gente compra, não. Eu vou comprar a gelatina sem sabor, que é o sachê mesmo. É o sachêzinho, tá? Isso. E eu vou fazer essa gelatina. Coloque a Aline, que eu não sei a idade da filhinha de Aline, mas coloque a Aline, sua filha, para fazer junto com você. Uma das dicas é fazer
as receitas junto com sua filha. Se pudesse ir para o supermercado, melhor ainda, que nesse momento não dá, então não vou entrar nesse mérito de feira, de supermercado, etc e tal. Mas dá para você escolher uma fruta e fazer a receita com ela. Então faça essa gelatina com ela. Mostre a consistência que ficou inicialmente, que é líquido, porque você vai apenas diluir a gelatina sem sabor no suco. Depois você vai pegar essa gelatina, levar para a geladeira e vai mostrando para ela a consistência dessa gelatina. Depois disso, a gente vai sentar e vai brincar. Criança com dificuldade alimentar, Dani, não adianta, e você sabe muito bem disso, que a gente tem muita criança em comum, pacientes em comum com dificuldade alimentar. Não adianta você dizer, gente, para criança que não come, dizer, coma, filho. Come. Gente, uma vez que você diz isso, seu filho nunca mais na vida vai querer comer. Já era. Porque ele vai entender que você escondeu alguma coisa ali. Não é assim, Dani? Então, assim, tá com a filha, trabalha a consistência com ela, brinca com ela. E se ela quiser experimentar, maravilha. Inicialmente, esse suco pode ser peneirado, tá, gente? Criança que não consome, assim, às vezes a gente tem que regredir um pouquinho. Então, faz o suco de laranja, não peneira, faz com a gelatina, assim. Trabalhou essa gelatina 1 semana, 15 dias, com sabores diferentes. Hora de não peneirar mais. Agora eu quero o bagaço da laranja nessa gelatina. Passou um período, hora de triturar. Ou seja, eu peguei a laranja e vou dar só uma pulsada, uma triturada no liquidificador. Eu quero os pedaços dessa laranja diluída na gelatina sem sabor, porque eu já tenho uma gelatina com pedaços de laranja. E assim a gente vai evoluindo até que a gente vê a criança consumindo frutas diferentes novamente, tá? Dá pra fazer com iogurte que você falou, que eu falei anteriormente também. São muitas técnicas pra gente ficar falando assim de uma maneira muito geral, tá? Ela falou, e agora, Dani, eu vi, a filha dela tem 2 anos. 2 anos, 2 anos é a pior fase da vida. Brincadeira. Mas 2 anos, naturalmente, é uma fase que vai bater de frente com tudo, que vai dizer não pra tudo, né? Que vai contrariar, é do contra. E aí, quando fica doente, aí você ainda tem, ela ainda tem a coisa, a criança saca quando o pai e a mãe fica completamente à mercê da criança porque tá doente, porque tá sofrendo, né? E aí os pais muitas vezes potencializam esse sofrimento também. Aí a criança aprende, ai, que legal, quando eu fico doente eu tenho vários ganhos secundários com meu pai e com minha mãe. Ai, que legal, então eu vou ficar doente e ainda vou falar mais ainda que eu tô doente, eu vou fazer o drama maior. Ah, Dani, uma criança de 2 anos de idade tem competência para fazer isso? Tem muito mais do que o adulto. Né? Muito mais do que adulto, porque só pensa nisso na vida. Não tem mais nada para 10 a 0. Oxe, a criança de 10 a 0 na gente, é surreal, que a gente minimiza. Eu digo muito que 2 anos é a fase de transição, né? É a fase de total dependência, né? Que são os menores de 2 anos, que é a fase de lactação, para a fase pré-escolar, que a gente chama que é a maior independência. Então, é uma fase por si só, que é uma fase mais difícil, tá? Alguém está perguntando aí se pode colocar suplemento, gotinha de suplemento na comida, porque a criança não está conseguindo aceitar o suplemento. Não sei se você está lendo aí. É um suplemento de ferro, que ele não gosta, é uma luta, chega a vomitar. Eu posso colocar gotinhas do remédio na comida dele 1 ano, a criatura. Na verdade, Dani, a gente pode tentar. A primeira coisa que eu diria pra ela, teria que conversar direitinho. Depois, Lorena, você pode me mandar uma mensagem pra ver se eu te ajudo melhor em relação ao suplemento. A gente tem suplementos de ferros diferentes que a gente vai administrar de forma diferente, tá? Não dá pra colocar na comida, Dani. Assim, eu tô pensando na comida, pensando no prato do almoço. Ela pode me dizer como que ela tá pensando. Talvez o raciocínio dela esteja diferente do meu. Se você pega o que você coloca na comida e misturado, você não vai garantir que ela vai estar tomando aquele suplemento de ferro. Entende? A depender da idade, deixa eu ver, Daniela falou a idade aqui, um aninho. Pronto. O que eu costumo falar? Pega um suco sem açúcar, coloca numa colher de sopa, sabe? Sopa não, que não vai caber nem na boquinha. Pega uma colher de sobremesa, que é um pouco maior do que essa colher que você mostrou. E aí você pinga a gotinha nesse suco. Às vezes, gente, não precisa nem de suco. Sabe água saborizada? Você pega uma colherzinha de sobremesa. Melhor ainda, até a ideia me deu aqui agora. Ó. A vitamina C ajuda a absorção do ferro. Então, você pode pegar uma colher de sobremesa, pingar umas gotinhas de limão ou pegar umas gotinhas de laranja, por exemplo. Tá? Pingar o suplemento de ferro. E aí depois tentar administrar para o filho. Mas, Lorena, fala comigo para eu entender melhor qual é a dificuldade, até para a gente ver se a gente pode mudar a suplementação. Claro, gente, eu tô falando de mudar a suplementação conversando com o pediatra. Quem foi o pediatra que prescreveu, eu não mudo isso de jeito nenhum, tá? Mas dá a gente ver essa forma de oferta sem sombra de dúvida. Mari, para finalizar a nossa live, algo que você acha que é importantíssimo ser dito, que a gente não falou ainda hoje nessa live, sobre alimentação das crianças nesse momento de quarentena, especificamente esses momentos. Tá.
A gente falou bastante, né, Dani? Você sabe que eu falo muito, tá? Mas assim, pra gente fechar o que eu falei. Planejar cardápio, planejar as refeições, fazer o planejamento das compras. Se você planeja o que vocês vão consumir, a gente consegue garantir uma alimentação mais saudável. Priorizem as frutas que duram mais tempo, vamos dizer assim, que pela Associação Brasileira de Nutrição são laranja, limão, melão, maçã, goiaba e abacaxi. Tem um tempo de vida útil maior, vamos dizer assim, tá? Dá para vocês comprarem, que eu não falei ainda, as frutas mais verdes, porque aí vai amadurecendo dentro de casa. Dá para congelar as frutas também. Para congelar fruta, gente, é só descascar e congelar. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, me procura por direct, que aí eu consigo orientar melhor, tá? Para explicar melhor essas técnicas, tá? Pensando na refeição, gente, a gente tem as 3 principais refeições do dia, que eu quero muito sinalizar isso, que eu não falei, Dani. Café da manhã, almoço e jantar. Essas são as principais refeições. Os lanches, eles são importantes, mas são lanches. Não transformem os lanches como as principais refeições dos filhos de vocês. Do tipo, acordou 9 horas, ofereceu o café da manhã 9. Aí, meio-dia que era para estar almoçando, já está no lanche. Aí, quando é hora do almoço, como fez um lanche reforçado, não almoça. Aí, almoçou na hora, vai comer pouquinho. Como comeu pouco no lanche da tarde, está morrendo de fome. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Essa inversão de refeição acontece muito, muito. tá? Inclusive com adulto. Imagine com criança, muito pior. Fiquem em casa, só saiam se for realmente necessário. Façam suas compras, tentem fazer um planejamento semanal. Não dá, gente, pra gente desabastecer os mercados, pelo amor de Deus. Não façam compras para 30 dias ou um mês, porque tem pessoas que não têm condição financeira, tá? De fazer mercado para o mês todo. Porque, gente, a gente tem profissionais autônomos, profissionais liberais, que não recebem um salário com carteira assinada, né, Dani? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Mas façam planejamento, façam as compras de vocês, tenham cuidado com a higiene das mãos, principalmente. Isso é fundamental, que a gente até já conversou sobre isso, né, Dani? Higienizar as mãos, gente, não é só passar água e sabão na palma e friccionar, não. Tem todos os movimentos que a gente precisa fazer de higienização, inclusive das pontas dos dedos. Isso que eu ia falar. E mão toda, de aqui até dentro das unhas. Isso. Isso aí é fundamental. Prevenção de coronavírus é higienização de mãos e isolamento, tá? Alimentação saudável não é prevenção de coronavírus. Significa, relembrando, alimentação saudável é sinônimo de saúde. Saúde, a gente tem um sistema imunológico mais forte e a criança fica mais resistente a qualquer tipo de infecção viral, incluindo o coronavírus. Incluindo outras doenças também. Ninguém quer sair desse coronavírus infecção fúngica. Exatamente. Com obesidade infantil. Ninguém quer sair da coronavírus com obesidade infantil. Com criança que ainda tem mais ainda dificuldade alimentar, porque quanto mais eu dou as porcariazinhas, mais eu aciono a dificuldade alimentar, né? Eu estou alimentando a dificuldade alimentar. Isso. E uma outra coisa que é muito importante também, tá, Dani? Façam as refeições com seus filhos. Isso aí eu acho que é o ponto positivo que a gente pode tirar diante dessa pandemia. Que a gente comentou de catástrofe, tem sempre alguma coisa positiva. Façam as refeições com seus filhos, brinquem com seus filhos, aproveitem esse momento, que talvez vocês não tenham outro futuramente para isso, porque a gente trabalha muito. Então façam as refeições, vão para a cozinha, as preparações, isso aí. Isso, as receitas, Dani, isso é maravilhoso. Gente, eu amo trabalhar com crianças. Isso é sensacional, eu aprendo com elas todos os dias, Dani. Então, assim, façam as refeições juntos, estejam juntos, curtam esses momentos que são extremamente importantes e que vai virar memória afetiva. É isso aí. E ainda melhora a relação dos pais com os filhos, que ainda melhora para mim o negócio aqui também, né? Tem muita criança reclamando que pai e mãe tá sem tempo, né? Que não tira um tempo para nada. Então, às vezes, eu não tenho tempo para parar a brincar com meu filho. Mas na hora que você vai parar para fazer a comida, você tem tempo de estar com seu filho preparando a comida. Na hora que você está almoçando, você tem que almoçar. Você tem que parar para almoçar, não tem jeito. É outro tempo que você pode estar com a criança. E aí estende um pouquinho. Vamos fazer o descanso do almoço. Vamos fazer o quê? Vamos ficar juntinho. Vamos assistir alguma coisa. Enfim, a gente precisa ser criativo e fazer o básico. É o básico.
E a criança precisa ter rotina nesse momento, viu, Dani? Foi outra coisa que a gente não conversou, mas não vai dar mais tempo pra gente falar muito sobre isso. A criança precisa ter rotina durante esse período de isolamento. Precisa ter o horário do café da manhã, precisa ter o horário de fazer as refeições, precisa ter o horário de fazer os exercícios da escola que estão sendo enviados online. Precisa ter o momento das brincadeiras, né? Do chegar às brincadeiras, brincadeiras que a gente fazia antigamente, que hoje em dia não tem muito. Evitem, pelo amor de Deus, deixar seu filho. Eu sei que a gente cansa muito, né, Dani? Você tá com seu filho o dia inteiro, é muito estresse. Mas assim, tentem fazer com que seus filhos não fiquem muito tempo na televisão, no tablet, no celular. Isso é outra coisa que é fundamental. Aproveitem o tempo com os filhos de vocês. E eu tenho certeza que a maioria tem quarto com um monte de brinquedo, com um monte de coisa para fazer, com coisa para fazer do nada também. Então, de vez em quando é bom tédio, o ócio criativo é incrível. Tem crianças que moram em casa, em apartamentos maiores, mas até aquelas crianças que moram em apartamentos pequenos, que dividem a casa com muitas outras pessoas. Tem um momento de você afastar o sofá da sala e sentar no chão e brincar. Assim, né? Apartamento pequeno não é desculpa pra gente não fazer isso. Eu já falei a questão da vitamina D do sol, não tem varanda, vai pra janela. Aqui mesmo, meu apartamento é pequenininho. Eu vou pra janela. O sol não bate na varanda, então, mas bate na janela. Então eu sentei hoje aí, fiquei aqui, ó, com a cara no sol. Até fiz uma foto pra galera se empolgar. Amor, vamos precisar terminar a nossa live maravilhosa, de todo mundo aí falando maravilhosamente da nossa live. Obrigada pela participação, Marina. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a todo mundo que veio. Dani, muito, muito obrigada. Só assim para eu poder participar de uma live com você. Gostei muito. Eu sou bem tímida na frente das câmeras, viu, gente? Eu sou extrovertida com os meus pacientes. Mas na frente das câmeras eu sou tímida. Então, para Dani me convencer a participar dessa live, vocês não têm noção, entendeu? Mas até a próxima. Beijo, meu amor. Obrigada, obrigada, obrigada. E qualquer dúvida que os pais tiveram, que não conseguiram tirar na live, depois vocês podem mandar direct que a gente responde. É isso aí. Todo mundo seguindo Marina e infernizando o juízo dela. Beijo, gente. Beijo, Mário. Beijo na sua mãe, na sua irmã. Saudade, um beijo. Vou mandar beijo pra todo mundo. Quer dizer, no gato da galera. Beijo, galera. Minha irmã nutricionista tá dizendo que quer ficar sua amiga. Tá, ela vai fazer live domingo. Gente, tem live domingo com outra nutricionista. Pra falar da nutrição. Né? Ana Carla, pra falar de nutrição da gente adulto. Pronto. Beijo, Ana. A gente precisa se conhecer pessoalmente, não vai faltar oportunidade. Deixa passar esse período de isolamento social. A gente vai se conhecer. Viu? Beijo, amor. Tchau. Tchau, gente.